Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Ludmila Prado, sou mentora de autoconhecimento, sou especialista em Mind Decode, que é a decodificação da mente através da análise do formato do seu corpo. E o meu maior objetivo é que todas as pessoas consigam ter acesso a verdadeira forma delas funcionarem para que elas consigam alcançar uma vida plena e consigam ser felizes com elas mesmas, consigam se amar e se respeitar dessa forma, transformando o mundo em um mundo melhor. O objetivo dessa apresentação é a gente fazer algumas reflexões sobre o livro Cavaleiro Preso na Armadura, do Robert Fisher, e falar um pouco do que eu estudo sobre o autoconhecimento e o que o livro nos traz, que é um livro espetacular, é uma fábula, é uma coisa gostosa de se ler, é algo que nos cativa. Então, para começar, o autoconhecimento é um processo e assim como no livro, o cavaleiro, ele precisa estar caminhando nessa jornada para que ele alcance esse autoconhecimento. Então, eu não vou contar toda a história do livro, mas eu quero dar pelo menos o início aí da história para que a gente possa começar a refletir sobre o que esse livro traz para nós. Então, esse cavaleiro vivia num reino onde ele era muito respeitado, muito bem visto, ele salvava muitas pessoas, protegia o reino, e ele tinha muito orgulho de ser daquela forma, e chegou ao ponto dele não querer mais tirar aquela armadura, né? Ele vivia polindo a armadura, se sentia muito orgulhoso daquela armadura. Só que chegou um ponto que dele passar tantos e tantos e tantos anos sem tirar aquela armadura, os próprios filhos e a esposa dele já não conseguia lembrar do rosto dele. Então os filhos muitas vezes perguntavam para a mãe, né? Mãe, como que é o rosto do papai? Eu já não me recordo. E aí a mãe tinha que mostrar um retrato. Chegava a ponto de nem o capacete mais ele tirar. Ele comia pela essa fresta do capacete e ele não estava conseguindo se alimentar de forma correta e nem se relacionar com a esposa e com os filhos. E chegou um certo dia que a esposa já se estressou com aquela situação e falou: olha, você vai ter que tirar essa armadura porque não está dando mais para seguir dessa forma. E o cavaleiro, muito relutante, ele foi tentar tirar a armadura, até que então ele percebeu que não estava conseguindo mais se libertar daquela armadura. E a esposa, né, fica muito brava, eles têm uma discussão e ele vai em busca de como que ele consegue tirar essa armadura. Ele encontra o mago Merlin, né, algumas pessoas falam com ele, aquele mago ele consegue te solucionar aí esse problema e te ajudar a se livrar dessa armadura. E ele encontra o mago e o mago fala o seguinte: olha, para você se livrar dessa armadura, você precisa seguir por um caminho. Então aqui já vem o primeiro ensinamento. Para a gente começar a nossa jornada do autoconhecimento, ela precisa começar por nós. É ilusão, é ilusório nós acharmos que alguém, até mesmo eu como mentora, ou qualquer outra pessoa que esteja, né, envolvida no seu dia a dia, ela vai conseguir fazer com que você se livre dessas amarras ou tire essa armadura que você carrega, tá? Isso só depende de você e você que tem que trilhar o seu caminho, tá? Então ele fala, você tem que ir pelo caminho da verdade, onde ele tem que passar e vencer os castelos do silêncio, do conhecimento e da vontade e da ousadia. Então, por esses nomes aí, a gente já tem um grande ensinamento por essa analogia, onde a gente tem que encarar a verdade sobre nós. A gente tem que, no castelo do silêncio, a gente perceber o nosso interior, o que tem dentro de nós, não só do lado de fora.
A gente tem que buscar conhecimentos, informações e ser aberta a esse novo, não só acreditar nessa armadura. E a gente tem que ser ousada, a gente tem que querer, isso tem que partir de nós, a retirar essa armadura. Então, como forma de reflexão, eu trouxe algumas perguntas, né, para a gente ir discutindo e refletindo o que traz no livro e o que eu posso aqui acrescentar para vocês. Então, a primeira pergunta é: quais armaduras temos carregados? Nós sentimos, vocês sentem que tem carregado alguma armadura, alguma máscara, algo que está ofuscando ou deixando com que as pessoas vejam quem você realmente é por dentro? Será que estamos presos atrás de uma imagem que criaram de nós? Será que a gente realmente está sendo a nossa essência? Será que estamos sendo a nossa essência? Será que estamos agindo de acordo com a nossa identidade, com aquilo que a gente foi criado para ser? Ou será que a gente está deixando se levar a acreditar numa autoimagem distorcida, algo que alguém criou e a gente acreditou? Então vamos refletir. Até que ponto você acredita que suas ações e a sua postura, o seu posicionamento, ele está refletindo quem você realmente é? E aí eu trago mais uma pergunta, né? O quanto você se esforça para ser diferente do que você foi criado para ser? Por quê? Quando a gente vai crescendo e a gente vai ouvindo, né, as pessoas que a gente tem maior confiança falar sobre nós, a gente acaba acreditando naquilo e a gente acaba se forçando a ser aquilo que as pessoas esperam de nós. E isso é um grande desgaste de energia, por isso que eu trouxe até essa imagem. Por quê? É como se você estivesse julgando a sua energia de vida, a sua energia para alcançar os seus sonhos, você está jogando fora, porque você se esforça muito para ser algo que era para ser natural, né? Ser quem você era para ser natural. Era para ser uma coisa gostosa, uma coisa leve. Quando você começa a nadar contra isso, você começa a vestir essa armadura, ela começa a pesar. Ela começa, realmente, né, nessa analogia, a armadura, ela começa a pesar, ela começa a incomodar, ela começa a te impedir de se relacionar com a sua família, por exemplo, igual no caso do cavaleiro. Você começa ele começa lá a impedir dele alimentar, então isso começa a te deixar mais fraco, né? E você começa a se frustrar muito por estar vivendo uma vida que não é sua, ou por estar fazendo algo que não está alinhado com o que você é. E por que a gente veste essa armadura, né? Por que acontece muitas vezes ao longo da vida? A gente vê que isso é uma reflexão que é antiga, né? Quem somos, de onde viemos, e até esse livro ele traz uma reflexão sobre isso, porque o que fez aquele cavaleiro vestir a armadura e continuar com aquilo achando que aquela armadura, aquela imagem ia ser mais importante do que ele mesmo no seu interior, né? E aquilo passa a ser tão real que passa a ser uma verdade para ele, né? Então, por que a gente começa a vestir essa armadura? Isso começa lá na infância. Porque a gente vai sendo moldado o nosso sistema nervoso, né? Isso eu estou trazendo já de um estudo que eu faço, que é baseado em estudos lá da psicanálise antiga, e os médicos e pessoas que estudaram esse assunto, eles foram desenvolvendo. Então, o maior motivo pelo qual a gente começa a vestir essa armadura é por conta do medo. E aí tem os medos principais, que são as sensações básicas que a gente vai formando durante a nossa formação, desde lá da infância. Principalmente na primeira infância, né? Que é desde a barriga da mãe até quando a gente completa uns 5 anos de idade, aproximadamente. Que é o medo de ser rejeitado, de ser abandonado, humilhado, manipulado e excluído. E isso vai acontecendo em determinadas fases, né? Não vou entrar em detalhe aqui, mas depois, em alguma outra apresentação oportuna, eu posso entrar em detalhe como que são formados esses medos, essas sensações. Mas é por causa disso, por conta desse medo de, se eu for dessa forma, eu vou acabar sendo humilhada. Se eu for dessa forma, eu vou acabar sendo rejeitado. Se eu agir dessa forma, as pessoas podem me excluir.
Então, esse medo de ser assim, você acaba tentando se adequar e vestir essa armadura, porque daquela forma as pessoas vão gostar mais de você, daquela forma, ilusoriamente, né? As pessoas vão te aceitar e não vão te fazer reviver esses medos. Então, trazendo um pouco do conceito também lá da psicologia e da psicanálise, nós não somos uma coisa só, nós somos luz e sombras, nós temos dores e recursos, né? Tudo que a gente pode ser de levado para o ruim, a gente pode também ser utilizado para as coisas boas. E esse é o grande mistério, né? É a grande sacada, é o grande ponto que quando a gente consegue utilizar esses recursos, ou essa luz, né, que tem em nós, a gente consegue ser pessoas mais felizes, mais satisfeitas e uma vida mais plena, mais leve. Então, lá no livro, quando o cavaleiro ele está no caminho da verdade, ele começa o quê? Perceber que ele estava rejeitando algumas coisas por medo de ser rejeitado, né? Ou para não ser rejeitado. Então, o que acontece é isso na nossa vida. Muitas vezes a gente começa a ferir algumas pessoas daquelas dores que a gente possui para que a gente evite ser humilhado, excluído, traído, e isso vai se repetindo na nossa vida, tá? A boa notícia é que a gente tem como descobrir esses nossos recursos, né, essa parte de luz que tem em nós, e a gente consegue se livrar dessa armadura, é possível, e viver com os nossas habilidades, nossos recursos ativos. Então, muitas vezes nós estamos inundados por essas sensações, né, por esses medos, e isso leva a gente a querer vestir uma armadura, porque a gente acaba ficando mais confortável dentro daquela armadura, né? E como o cavaleiro fez lá, se a gente for parar para reparar e analisar, a gente acaba sim agindo de tal forma que a gente prefere que o outro sinta aquilo que está dentro de nós, né? E como que a gente consegue lá, durante essa jornada do autoconhecimento, a gente encontrando nossos recursos, entendendo essas dores, né? Porque em nenhum momento a gente vai deixar de ter essa dor, isso faz parte de nós. No estudo da inteligência emocional também é falado sobre isso. A gente não deve rejeitar os nossos medos, rejeitar as nossas emoções. A gente tem que saber como lidar com elas e como saber utilizar esses recursos. Então, nessa jornada, nesse caminho lá do cavaleiro, ele vai aprendendo muitas coisas, ele vai evoluindo e chega a um certo ponto que ele entende, né, essas dores que ele possuía, a forma que ele lidava com as pessoas, até mesmo com a família. E isso vai fazendo ele se arrepender, vai fazendo ele chorar, vai fazendo ele entender quem ele é no seu interior, ele vai tendo várias reflexões, ele vai conhecendo melhor sobre essa verdade, sobre quem ele é, sobre como que ele estava realmente, abriu os olhos dele, porque até então ele tinha orgulho daquela armadura, mas ele viu que realmente ele não precisava vestir ela a todo momento. Então ele foi caindo fichas, foi virando chaves, foi se arrependendo, e aí ele foi chorando e aquela armadura foi saindo do corpo dele à medida que ele foi caminhando. Então isso é um processo, isso é uma jornada, isso é algo que a gente vai conquistando ao longo da nossa vida, né? Eu digo que é uma desconstrução, porque todo momento que a gente construiu aquilo tudo desde a infância, quando a gente chega numa fase adulta, a gente tem essa oportunidade de conhecer essa informação e a gente desconstruindo coisas que as pessoas falaram sobre nós e que não era verdade, né? Colocar essa autoimagem na gente, a gente tem esse processo agora do autoconhecimento. E quando o cavaleiro chega lá no final da jornada, ele encontra com um rei muito famoso, um rei muito astuto, um rei muito respeitado na sua região. E ele se assusta, ele fala, nossa, um rei tão, né, bem visto, um rei tão que até então, né, não precisaria estar passando por essa jornada do autoconhecimento, que é isso, né? Será que ele realmente precisa? Muitas vezes a gente pensa, não, eu não preciso de autoconhecimento, eu não preciso, eu já sei quem sou. Mas o rei vira para ele dar essa resposta que eu trouxe até aqui, entre aspas. Ele diz o seguinte para o cavaleiro: sempre que estou colocando a armadura, volto para o caminho da verdade. Então, por isso que eu coloquei essa frase de novo aqui, que é a mesma frase que eu comecei lá, né? A jornada do autoconhecimento.
O autoconhecimento é um processo. Por quê? Eu digo que uma coisa é você saber quem você é, a sua essência. Esse é o primeiro passo. Você sabe, isso não vai mudar, só que você precisa ficar relembrando disso. Por isso que é tão importante a gente ter valores e princípios e um propósito claro na nossa vida, porque toda vez que a gente estiver desviando desse caminho, a gente volta a lembrar. Todas as vezes que a gente começa a colocar armadura, a gente relembra de quem nós somos, relembra, volta para esse caminho da verdade e volta para quais ações eu devo tomar que estão alinhadas com meus valores, como eu funciono, eu estou fazendo coisas que estão me ferindo, eu estou fazendo eu reviver aquelas dores do passado, como que eu posso fazer para agir de uma forma com que eu possa usar os meus recursos, como que eu possa trabalhar melhor, me envolver melhor com o meu ambiente de trabalho para eu estar utilizando os meus recursos, não só com maneiras, né, pensamentos negativos e colocando a culpa nos outros, mas se autorresponsabilizando pela sua vida, pelas suas atitudes, pelo seu ambiente de trabalho, pelo local que você vive na sua comunidade, né, na sua família principalmente, e a gente alinha novamente esse caminho e a gente passa a tomar decisões que estão alinhadas a esse autoconhecimento, a esses valores, a esses princípios, a esse conhecimento todo que a gente foi tendo durante a jornada. E para finalizar, eu quero deixar aqui meu Instagram, onde eu falo um pouco sobre o autoconhecimento. E essa frase, ela me marcou muito quando eu estava fazendo um curso e o instrutor, né, o professor, o criador, co-criador lá da metodologia que eu estudei, ele disse que quanto melhor você for para você mesmo, melhor será para o mundo ao seu redor. Então, na minha opinião, o autoconhecimento ele é fundamental. Por quê? Porque quando você se conhece, você se respeita, você se ama, você sabe como você funciona e você impõe limites até mesmo para as pessoas, explicando para ela como que você é, não criando expectativas que vão te iludir, que vão te frustrar, que vão te deixar para baixo, mas você aceitando que aqueles vocês têm alguns pontos que vão, algumas situações que vão te levar para dor e que você vai falar assim, olha, eu não vou poder porque isso faz mal para mim. Eu quero assim, entendeu? Assim fica melhor para mim. Assim eu sei que eu posso ser melhor aproveitado nesse ambiente de trabalho. Eu rendo melhor desse jeito. Então me utilize de uma forma com que eu possa te oferecer o melhor. E quando eu cuido de mim, eu olho para dentro de mim, eu sinto amor por mim, eu sinto compaixão por mim, eu sei me cuidar, eu sei me respeitar os meus limites, eu não fico me cobrando, me comparando ou me martirizando por coisas que às vezes eu não consigo ser 100%, eu consigo ser aproveitado melhor, eu consigo ser melhor para o mundo, eu consigo me doar melhor para o outro e para o mundo. E dessa forma eu consigo criar um ambiente mais agradável, que seja no ambiente de trabalho, que seja na família e tudo mais. Então é isso, pessoal. Essa é a apresentação que eu gostaria de passar para vocês. Eu fico muito feliz de poder compartilhar esse conhecimento. E se vocês tiverem mais interesse, pode me chamar, a gente pode conversar, pode me seguir também lá no Instagram, me chamar no Teams, ou no Direct, ou no WhatsApp, ou qualquer forma que vocês tenham aí de me chamar, né? Porque essa apresentação ela está sendo para vários níveis. Eu vou estar disponibilizando aqui no YouTube para vocês, mas eu quero que o maior número de pessoas tenham acesso a essa pequena pílula do autoconhecimento, mas tem muito mais coisas que eu compartilho lá no meu Instagram, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus.